Ernesto Simões Filho, o fundador de À Tarde, ele realmente era uma pessoa vocacionada por jornalismo. Além do texto, claro, ele tinha uma adoração por tecnologia de fazer jornal. À Tarde foi pioneira em vários equipamentos e o que tinha de mais avançado em relação às técnicas e tecnologias. Por exemplo, máquinas, chegou-se ao ponto de À Tarde ter maquinário e não conseguiu usar esse maquinário nas suas sedes alugadas. E a gente está aqui no Parque Gráfico, imagine se Simões Filho tivesse conseguido ver esse moderno sistema de impressão de jornal. Hoje a gente tem uma forma de produção totalmente automatizada, bem diferente, por exemplo, das máquinas de composição que tinham que ser montadas. O jornal era todo montado à mão. Ainda assim, Simões Filho tinha total preocupação em ter equipamentos que garantissem não apenas a qualidade do material, mas também fazer com que À Tarde se consolidasse com essa principal característica, de ser um jornal antenado ao que tinha de mais moderno. Em 1914, por exemplo, também ele enviou Diomedes Gramacho ao Rio de Janeiro para aprender a técnica do clichê, que é uma forma de reproduzir fotografias. Ou seja, este jornal, desde 1912, ele foi feito com o que tinha de mais moderno em relação a técnicas. Um dos símbolos do grande pioneirismo do jornal À Tarde na Bahia está exposto aqui, na própria sede do À Tarde. A máquina de linotipo, que o que a gente pode comparar a revolução que foi na década de 20 e 30, com a chegada desse maquinário aqui para o jornalismo, é o que os computadores fizeram com as redações. A gente sabe, né, que hoje, para a notícia chegar até a gente, seja impressa ou digital, a rapidez que é a internet, o crescimento, né, da comunicação e toda essa facilidade da gente receber essas notícias e devolvê-las é uma revolução em tanto. E a máquina do linotipo, naquela época, teve esse mesmo efeito. A linotipo é uma máquina de composição quente, que foi inventada em 1886 por Otomar Mergenthaler. E uma das coisas mais interessantes dela é a sua composição, porque 85% dela era feita de chumbo, 12,5% de antimônio e 12,5% de estanho. Tudo isso fundido em uma caldeira que chegava a mais de 500 graus Celsius. Mas, gente, apesar dessa alta temperatura, dessa composição tão robusta, ela só podia produzir 6,5 linhas por minuto. Uma diferença enorme, né, se a gente comparar com a produção de textos e de notícias hoje em dia, onde tudo muda a cada minuto e uma notícia nova sai a cada segundo. Atualmente, quando a gente vai fazer a edição do jornal, a gente recebe informações, fotografias, textos de agências, por exemplo, sobre assuntos internacionais, assuntos de outras partes do país, e aí vem por meio de e-mail, de um sistema de transmissão todo conectado online e, claro, com a internet mediando. E como é que À Tarde, em outros tempos, trazia também essas coberturas do mundo e de outras partes do Brasil, por meio do que se tinha de mais avançado na época. A radiofoto, a telefoto, eram transmissões de outras formas, né? Mas muito parecido com o que ainda hoje é o sistema, por exemplo, da internet. Mas era de outras formas, de outras leituras. A coisa precisava ser tão sofisticada que o jornal tinha uma sala de telecomunicações. É onde tudo isso chegava nas suas mais variadas formas e linguagens. Isso era, digamos assim, traduzido de forma que o corpo redacional, ou seja, o grupo de jornalistas, pudesse pegar essas informações, transformar em conteúdo para o público leitor. O À Tarde foi fundado em 1912, mas foi apenas em 1930 que ele teve sua primeira sede oficial. Isso porque Ernesto Simões Filho sempre foi um amante da tecnologia e queria trazer isso para o jornal. E para isso ele precisava de mais espaço. A sede escolhida foi na Praça Castro Alves e na sua inauguração reuniu muita gente. Tanto a população foi em massa para conhecer essa sede do jornal, como o prefeito foi convidado, senadores e até mesmo o arcebispo primaz do Brasil, Dom Augusto, compareceu à cerimônia justamente para abençoar aquele espaço que viria a ser o jornal mais antigo da Bahia.
Durante o evento, que começou às 3 horas mais ou menos da tarde, muita gente foi visitar, a população realmente quis conhecer aquele espaço e prestigiar aquilo que estava acontecendo ali, que eles não sabiam na época, mas iria mudar a história do jornalismo baiano. A cerimônia, as visitas, tudo durou até 10 horas da noite, então foi algo que realmente parou a cidade. E ainda assim hoje, a gente tem aqui 2 máquinas, né, 2 rotativas. Para vocês terem ideia, a gente vê ser colocado ali a bobina no início, né, e depois de todo um processo automatizado de montagem desse jornal, e quando a gente vai ver lá na ponta, o jornal já sai totalmente impresso e dobrado, e aí é só encadernar. Parece um processo fácil, viu? Mas não é não. Mas isso é um compromisso que essa empresa continua a ter até hoje, de oferecer ao seu público o que tem de mais moderno e de mais eficiente na forma de fazer jornal. Aqui no SEDOC, a gente tem a memória de como foi fazer esse jornalismo a partir desses equipamentos. Então a gente tem fotografias, ou seja, como é que o jornalismo baiano foi avançando no uso de técnicas, de tecnologias, de equipamentos. Então assim, gente, este acervo é um acervo mais do que precioso, porque ao mesmo tempo que ele registra a memória institucional, ele ajuda também a contar histórias sobre a própria Bahia. Foi divertido, não foi, Priscila, fazer esse passeio por essa história do uso de tecnologia, interesse da tarde em tecnologia, avanços tecnológicos. Foi bem bacana, não foi não? Com certeza, ainda mais conhecer tão de perto esses equipamentos, né? Que às vezes mesmo os jornalistas não veem de tão perto assim. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.